Qualquer pessoa pode Aqui, iniciar, ó. tem que clicar nos Aqui, ó, 3 iniciar a pontos gravação. e Pronto, tem, consegui. Tá, tudo bem. Bom, eu talvez pareça um pouco esparso o que eu esteja dizendo, mas um dos grandes problemas que a filosofia contemporânea está colocando é que nós estamos vivendo o que eles chamam de esquecimento do ser. Na verdade, esquecimento não é no sentido de que a gente já sabia o que era, né, e depois esqueceu. Não. É que o ser mesmo sempre, desde que ele foi aventado entre os gregos, século VI e V a.C., ele já estava sempre escondido, porque a gente vê os muitos entes, né? E não vê a unidade deles todos. A unidade deles todos, para os gregos, era chamada de physis, tá? Mas essa physis era onde é que também os deuses estavam, tá? Era tudo parte de um mesmo todo, né? E eles achavam que havia elementos primários lá, como água, terra, fogo e ar, porque era a visão que eles tinham a partir de uma ilha ou da beira do mar, entendeu? Das coisas mais próximas. Mas o, o ser estaria escondido em cada um dos entes. Então, com Aristóteles, principalmente, é que vai se colocar a necessidade de se ver o que é que faz com que todos os entes sejam como eles são. E por que essas coisas existem, né? Isso, por exemplo, em Leibniz vai levar a pergunta por que as coisas existem, né? E por que elas não existem, né? Elas poderiam não ser, mas por que elas são? E por que elas são como elas são, tá? Então, essa noção de que as coisas são como elas são é algo que a ciência teria de desenvolver, né? Ela teve uma explicação durante todo o período de dominação, principalmente da Igreja Católica, mas depois da Luterana e outras também, de que, como a gente já viu, havia um ente que seria o ser de tudo, que seria Deus, né? Nele estaria contido como forma puramente espiritual o ser de todas as coisas que depois passariam a existir. Isso, do ponto de vista grego, era ilógico. Por quê? Porque nenhum ente pode ser o ser. Quer dizer, o que eu sou. Não é o que outra pessoa é e não é o que uma pedra é. Tá? Eu não sou as coisas que os outros são. E não há ninguém, nada, que possa ser o que tudo é, o que as demais coisas sejam. Então, vejam, esse ente que seria o ser originador de tudo, ele é um ente determinado, que é Deus, com tais e tais características que são diferentes das características do ser humano. Mas, nesse sentido, digamos assim, da filosofia, que foi modificando a sua concepção, vamos dizer, de teologia, esse ser Deus, que seria, na verdade, um ente, permitiu ao homem esquecer o ser. Tá? Ele tinha um princípio explicativo de todas as coisas, a origem de tudo e onde é que estaria tudo reunido. Mas isso era uma ficção que o homem constituiu e, com isso, ele deixou de lado a pergunta sobre como as coisas são. Tá? Que teria sido ressuscitado, então, a partir de Descartes, especialmente, né, no pensamento moderno e o desenvolvimento da universidade moderna, da pesquisa moderna e contemporânea. Né? E isso leva a uma nova concepção também de ser o ser humano. Né? É diferente do ser medieval, né, que encontrava tudo que, em razão dele ser uma criatura, ele se definia como criatura de Deus, uma criação divina, feita de corpo e alma. Agora, no século XVIII, ainda você tem a filosofia
muito tomada por essas categorias de origem teológica. Então, por exemplo, a crítica da razão pura de Kant, você tem a dimensão, vamos dizer, sensorial, que são os sentidos do corpo, né? E tem a parte da intelecção, que seria puramente espiritual. Então, o Kant não admitia que houvesse um órgão no corpo humano que pudesse pensar as coisas, sabe? Ele não queria saber de estudos neurológicos que passaram a se desenvolver naquela época. Como Tomás de Aquino também não, entendeu? O Tomás de Aquino rejeitava totalmente isso, que hoje a gente chama, então, de neurologia, etc. Né? Então, por um problema filosófico, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, logo no final do século XVIII, 1794, Fichte propõe que há uma dimensão desconhecida no nosso eu, né, que é o não-eu dentro do eu. E, agora, o problema dele era basicamente um problema lógico, né? Quer dizer, eu digo, o eu gera o não-eu, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer, não eu gero eu. Então, essas duas frases antitéticas como sendo válidas as duas, quer dizer, uma coisa contraditória poder ser lógica também, e ser, inclusive, logo depois, o fundamento da lógica, como aconteceu com Zolger e Hegel. Né? E a escolástica não admitia contradição, porque Deus não seria contraditório. Mas Deus seria A igual a A. Mas o problema é que Tomás de Aquino mesmo propõe uma espécie de evolução de Deus, quer dizer, um Deus sem nada, um Deus que inventa as formas espirituais das coisas, um Deus que transforma essas formas em coisas no universo e depois cria o homem e assim por diante. Tá? Então, essas modificações que vão acontecendo ao longo do tempo, né, são modificações que transformam Deus. E aí o que se transforma não é eterno. Esse é o impasse que vai surgir. Né? E há uma teoria por volta de 1800, que é chamado panteísmo, que se perguntava se Deus era infinito. Sim, mas então Deus, para ser o infinito, ele deveria abranger tudo, inclusive todas as coisas criadas. Quer dizer, as coisas criadas seriam uma extensão de Deus. E Deus estaria representado no próprio universo das coisas. Portanto, tudo seria divino e maravilhoso, como se disse mais recentemente na canção popular brasileira. Ora, esse Deus que está presente em todas as coisas levaria uma espécie de culto da natureza, uma espécie de reverência à natureza, à necessidade de cuidar dela. Né? Isso levou, por exemplo, em Berlim, por volta de 1940, 50, a eles plantarem a floresta imensa que é o Grünewald, lá, que é uma floresta muito grande, vários quilômetros, dentro da cidade, né? Com lagos e tudo mais dentro lá. Né? Não quererem grandes arranha-céus na cidade, né? Uma cidade baixa, lá tem 36 quilômetros de diâmetro, né? Mas não tem, mais ou menos quase o tamanho de Brasília. Né? Só que essa noção de que Deus estaria presente em todas as coisas levou rapidamente a uma espécie de substituição de Deus pela natureza. Tá? E o homem como parte da natureza, como no fundo você tem em Darwin. O Darwin retardou a publicação da obra dele sobre a evolução das espécies durante vários anos, porque ia contra as crenças dele, sabe? E essa crença dele, né, era, bom, de certo modo, refutada pela evolução das espécies, né? Porque antes se pensava, o homem, Deus criou o homem há 5.500 anos atrás, etc. Né? Como é o ano judaico, por exemplo, ainda hoje. Né? Mas isso não se sabe bem desde quando existe a espécie humana. Né?
Mas a espécie humana é diferente dos outros porque ela tem essa racionalidade mais desenvolvida. Agora, boa parte das pessoas não são guiadas pelos princípios racionais. Tá? Esse problema o Pascal viu. Por exemplo, você coloca uma trave, né, uma barra de madeira sobre um precipício. Você pode botar ela de 5 ou 10 centímetros de largura. Aí você diz para o pessoal, você pode atravessar, ela pode te carregar, você põe um pé na frente do outro, etc. Aí no terceiro, quarto passo, a pessoa olha para baixo, começa a tremer, fica pálida, começa a suar frio, entendeu? E ela volta. A imagem é mais forte do que o conceito, sabe? Enquanto que para o Descartes, o conceito era mais forte do que a imagem. O exemplo do Descartes, eu olho ao longe e vejo uma torre e acho que ela é redonda. Quando eu chego mais perto, eu vejo que ela é retangular. Significa que meus sentidos me enganaram. Essa é a conclusão dele. Significa que o conceito é mais correto do que a imagem. O problema é que o que corrigiu a imagem de que a torre seria redonda para a imagem de que a torre é retangular foram os sentidos. Entendeu? Quer dizer, então, o Pascal chamou a atenção para a questão dos sentidos e o Leibniz também chamou a atenção para essa questão da estrutura da mente humana. Então, a, a, a psicologia se desenvolve a partir da metafísica psicológica. Esse é o nome que eles davam para essa área. Né? E para a necessidade de estudar as dimensões obscuras da mente. Tá? Então, o Leibniz não chegou a desenvolver isso, mas recomendou ao Christian Wolff que fizesse isso. E o Christian Wolff foi um cara também bastante perseguido, ele era professor em Magdeburg e teve que fugir para longe, porque senão ele foi ameaçado de ser queimado vivo, entendeu? Quer dizer, pelos pietistas da época. Né? E porque o problema era o seguinte, vamos tentar entender. Ele estava dando aulas em que ele dizia que é preciso que cada um desenvolva uma noção do que para ele é correto ou não é correto. Né? E levaram isso para os ouvidos do rei, que era o rei Sargento da Prússia, pai de Frederico Grande, dizendo, olha, ele está dizendo o seguinte, no fundo, se um soldado, num campo de batalha, achar que o que o comandante está mandando ele fazer, que é avançar, por exemplo, né? Ele não vai obedecer porque não acha certo, você não tem mais disciplina dentro do exército. Aí o rei autorizou perseguir ele, teve que fugir para o outro lado do reino, a mais de 1.000 quilômetros de distância, entendeu? E ele só voltou para a Prússia depois que Frederico Grande subiu ao poder e chamou ele de volta, deu uma anistia, deu um emprego para ele e ele transformou ele em reitor da universidade. Tá? Então, essa noção de que é preciso descobrir a razão de ser das coisas, né? O Christian Wolff escreveu um livro chamado Ontologia, que é sobre filosofia primeira, né? Em que ele diz é preciso descobrir a razão de ser de todas as coisas, inclusive a razão de ser da existência de Deus. Tá? Quer dizer, Deus passa da posição de ser a última ratio, a razão fundamental de tudo, né, para ser uma coisa que precisa ser explicada. Por que os homens creem em Deus ou em diferentes divindades em diferentes épocas? E em função dessa crença na divindade, a divindade aqui representa aquilo que é realmente importante para o homem, aquilo que deve permanecer. Tá? Então, por exemplo, a arte é um legado que uma geração transmite para outra com coisas que ela acha importantes que deveriam ser preservadas. Por isso que você tem museus, por isso você tem patrimônio histórico, etc. Entendeu?
é aquilo que é, de certo modo, entre aspas, aqui, divino, da produção daquela sociedade, que deve ser preservado e mantido. Né? O que realmente é importante. Tá? O Kant tem, inclusive, uma observação passageira, assim, meio irônica, dizendo, olha, às vezes parece até necessário que de tempos em tempos haja uma guerra para as pessoas, porque na paz as pessoas com o tempo perdem a noção do que realmente é importante. Enquanto que na guerra, quando se torna uma questão de vida ou morte, entendeu? Uh, a gente não sabe, a gente tem que decidir o que vai preservar e o que não, né? O que vai levar junto e o que não. Por exemplo, na região dos meus antepassados, em 1947, né, na Silésia, os poloneses deram uma ordem lá para os alemães que viviam lá, que eram a maioria da população. Disse, olha, vocês têm tempo até amanhã às 8 horas com 2 malas na estação de trem. E aí vocês vão embarcar num trem que vai lá para a Alemanha Federal, entendeu? Os que ficarem vão ser mortos. Né? E cada um pode levar 2 malas. Tá? Tudo bem. No caminho, essas malas foram abertas e os guardas poloneses retiraram todas as coisas que eles achavam mais importantes e que eles queriam guardar para eles. Tá? E aqueles que ficaram lá foram todos mortos. Eu visitei a região, né, de Klopschen, por exemplo, perto de Glockau, à beira do rio Oder. Eu fui querer ver o túmulo dos meus tataravós, né? Eu queria ver o cemitério. Não tinha cemitério. Os poloneses tinham passado o trator por cima para acabar com a presença de nomes alemães lá. Entendeu? E foi um território retirado da Alemanha como perda da Segunda Guerra Mundial. Então, meu bisavô, já em 1870, estava, de certo modo, prevendo que esse tipo de coisa poderia acontecer lá, porque era uma região que tinha sido tomada pelos prussianos, havia 5 quartéis na cidade de Glockau, era uma cidade de 80 mil habitantes e tinha mais 80 mil soldados na época de guerra lá. E eles foram embora para o Brasil, né? Então, tem muitos habitantes da região de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, todos na mesma região, são todos oriundos lá desse lugar chamado Klopschen, junto a Glockau. Né? Bom, claro, eles eram pessoas altas, como eu, os meus antepassados, e o exército prussiano tomava essas pessoas para servir no exército. Né? E o pai deles disse, olha, eu não criei meus 2 filhos para serem bucha de canhão. Largaram tudo e foram embora. Né? E a outra parte dos alemães lá no sul eles não sabem essas coisas, veio da região do Hunsrück, que é onde é que o rio Mosela desce e encontra com o Reno, essa parte aqui. E por que eles vieram embora para o Brasil? Porque era uma região volta bem invadida pela França, entendeu? A França dominou lá, depois da Revolução Francesa, até a margem esquerda do Reno. Né? Então, eles estavam sendo percurso de exércitos, campo de batalha, tá, entendeu? Como aquela região da Silésia depois se tornou a ponto de tensão entre prussianos e poloneses, prussianos e russos, etc. Né? Então, regiões de fronteira. Isso não é ensinado na escola brasileira, né? Mas eu só estou querendo dizer que essas preocupações, vamos dizer, com a questão da sobrevivência, né, se torna realmente existencial. E aí a pessoa precisa compreender o mundo em que está e tomar as medidas que precisa para poder sobreviver. Né? Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil do país, em que a geração mais nova, como a de vocês, está tendo que perguntar se vale a pena continuar no país ou não, ou se é melhor ir embora. Né? Eu tenho vários sobrinhos e ex-alunos meus aqui que já estão vivendo na Holanda, na Romênia, no Canadá, nos Estados Unidos, etc. Entendeu? É falta de perspectiva quanto ao país aqui, né?
Vejam, essa questão, de você ter uma sociedade justa que permita uma vida melhor, né? A expressão qualidade de vida é muito forte, por exemplo, no norte da Europa, né? Então, as pessoas escolhem a cidade, a região em que vivem, em função da qualidade de vida, né? Então, por exemplo, uma cidade como São Paulo é uma aberração monstruosa, né? Porque você não tem suficientemente parques, você não tem, sabe, sossego e tranquilidade, se amontoou demais, em pouco espaço, tal, entendeu? Isso é uma pressão da concentração de capital de produção no mesmo lugar, né? Então, vejam, essa questão do modo de o homem se definir diante do universo, tá? Então, essa questão de o que eu sou diante de tudo isso que existe, tá? Encontra diferentes explicações em diferentes épocas. E, dependendo da resposta a essa questão, que à primeira vista não é prática, e não é prática mesmo, entendeu? É que o homem vai definir o que realmente é relevante para ele. Se para ele é relevante que haja um Deus que criou o homem a partir do barro, né? Ele vai tratar de prestar culto a essa divindade, vai construir a cidade em torno de um templo que represente isso, né? E isso vai ser importante. Se para ele é mais importante que ele seja racional, ele vai colocar, vou dizer, uma biblioteca e uma universidade no centro da cidade, como vocês têm praticamente em Curitiba, aqui no Brasil, né? Se vocês acham que o mais importante é que haja uma administração, um poder, você vai colocar o prédio da prefeitura ou o palácio do governo no centro da cidade, como você tem aqui em Brasília, por exemplo, ou tem em Goiânia, né? Ou tem em Palmas, né? Então, a questão de delimitação geométrica das coisas depende dos valores com que se está operando, que é a visão de mundo que se tem. Agora, a noção de visão de mundo, né, é uma noção, vamos dizer, do mundo moderno, né, mas ela não é a única visão possível de mundo, tá? Ah, a gente não está muito acostumado com isso, mas, por exemplo, em Nietzsche, ele coloca a figura do eremita, por exemplo, né? O eremita é alguém que se retira da sociedade, tá? E vai viver longe de tudo e de todos. E, aparentemente, ele adota uma postura muito humilde. Mas o Nietzsche é maldoso. Ele diz, ele deixa de servir às glórias do mundo, porque ele acha que está servindo às glórias de Deus, a glória de Deus. Portanto, o senhor dele é mais importante que qualquer rei que exista. E ele acha que ele está chegando mais perto da eternidade, da preservação de si mesmo. Então, no fundo, sob a aparência de humildade, ele tem uma profunda pretensão de ser eterno, né? E vejam, a questão do modelo matemático como sendo algo assim inquestionável, né? É porque a gente está dominado por um mundo em que a quantidade parece ser a essência das coisas, né? E esse é um problema que o Aristóteles já tinha discutido, né? Ele tinha discutido contra os pitagóricos, porque os pitagóricos achavam que o número era a origem de todas as coisas. No fundo, a teoria escolástica é uma forma de pitagorismo. Essas puras formas na mente divina são fórmulas matemáticas, tá? O problema, na época de Pascal, quando se desenvolveu a questão da máquina de calcular, é que se a máquina de calcular era um modo mecânico de prever resultados,
e os resultados sempre seriam o mesmo. E se a essência de todas as formas geométricas fosse a matemática e tudo fosse redutível a formas geométricas, então não haveria espaço para a liberdade humana. Tá? A liberdade seria apenas um engano de não ter levado em consideração vetores que não se previam. A questão é que, no Aristóteles, você tinha 10 categorias para examinar o mundo, que vocês aprenderam mais ou menos na análise sintática. Agora, o Aristóteles dizia, nós não podemos esquecer, ao contrário do que pensam os pitagóricos, que os números não são a origem das coisas. As coisas é que originam os números. Tá? Eu tenho vários objetos aqui na minha frente. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a origem de 1, 2, 3, 4, 5? É um livro, um caderno, um relógio, uma caneta e assim por diante. Entendeu? Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Mas o número é resultante da coisa. Não é a origem da coisa. Tá? Então, a pura forma da coisa não pode ser a origem da coisa. E todo o cristianismo se baseia nessa forma, vamos dizer, de pitagorismo disfarçado, que é puras formas serem a origem de tudo. E olha que nós vivemos hoje num mundo dominado pela matemática, pelo número. Né? A questão é que, por exemplo, na escola de Port-Royal, daquele grupo lá dos jansenistas, a gramática de Port-Royal e a lógica de Port-Royal, né, ela era baseada em 7 categorias. Tá? No tempo de Kant, o Kant ainda se baseia na tabela de categorias reduzidas a 4 categorias. As 4 categorias que ele usa, e que você precisa saber para poder entender a analítica do belo e do sublime, na crítica do juízo, seria quantidade, qualidade, origem e finalidade. Modalidade e finalidade. Né? Vejam, a qualidade não é entendida aí apenas no sentido que nós entendemos hoje, como sendo, digamos assim, a impressão que algo me causa. É bom ou não é, gostoso ou não é. Não, a qualidade em Aristóteles tem, para mim, 4 sentidos diferentes. É a estrutura geral de algo. Né? O segundo é o estado em que aquilo se apresenta. Por exemplo, se é novo, se é velho, se é bem conservado ou não é. Né? Terceiro, aquilo que diferencia aquela coisa que está sendo examinada. E, em quarto lugar, a qualidade é a impressão que isso me causa. Tá? Veja, quando Aristóteles vai dar, desculpe, o Hegel vai dar o exemplo da água, né? Por exemplo, você tem água líquida, né? E quando chega a 0 graus, ela se torna sólida, e quando chega a 100 graus, ela se torna vapor. Tá? Então, quer dizer, na verdade, a gente tem 100 graus porque é a temperatura da água nesse estado de vapor. Né? O importante para o Hegel nessa discussão era saber se eu diminuo de 5 para 4, de 4 para 3, não muda o estado da água, ela continua líquida. Né? Se muda de 2 para 1, também continua, mas se passa de 1 para 0, ela deveria estar congelando. Né? Como também, se aumentar de 96 para 97,
não vai ter muita diferença, mas se aumentar de 99 para 100, aí ela entra em ebulição e ela se torna vapor. Tá? Então, o importante para ele é que uma pequena diferença de quantidade pode representar uma diferença na qualidade. Agora, o estado sólido, líquido ou gasoso da água faz parte da qualidade da água. Tá? Então, a qualidade é uma coisa bastante objetiva e analisável. Isso é importante para vocês analisarem a obra de arte, entendeu? Cada vez mais ela se tornou um estudo das características daquela obra. E você entende melhor as características de uma obra se você confronta ela com outras obras parecidas ou antitéticas. Tá? Agora, o quantitativo não explica tudo. O Hegel dizia a quantidade não é o todo da realidade. Tá? Mas para nós, por exemplo, até a quantidade se tornou uma espécie de qualidade. Esse é um aluno nota 10, entendeu? Um casal 20, entendeu? 10 mais 10, 20, entendeu? Quer dizer, uma série de filmes, uma vez que passavam na televisão. Né? Agora, se você vai pensar, né, as 4 categorias, né? Por que o Kant diz essas categorias deveriam ser discutidas como um problema, mas eu vou deixar para depois, ele nunca retomou isso. Por que ele não retomou? Por que isso não foi questionado? Porque essas categorias serviam para entender Deus. Sabe, se você pegar assim nos bastidores as características de Deus, né, você vai acabar percebendo que naquilo que se chama de Deus, né, por exemplo, Deus é todo-poderoso. Esse é o modo dele ser, é a modalidade. Deus é o criador do universo. É a questão da origem, da finalidade. A quantidade, Deus é infinito no espaço, é onipresente. E Deus é eterno, é infinito no tempo. Então, veja, as definições de Deus se tornaram definições da infinitude. Tá? Ele era como que um signo matemático. Mas por baixo disso havia essas definições. Né? Então, quando o Zolger retoma essas questões propostas pelo Kant sobre a natureza do belo, né? Ele usa essas categorias. Né? Quer dizer, vamos dizer, o belo é aquilo que é estruturado como se tivesse uma finalidade sem ter uma finalidade. Essa é a noção de finalidade. Então, veja, e é um paradoxo. Né? A finalidade do belo é não ter finalidade. Ele é gratuito. Sabe? Isso estava de acordo com a perspectiva da mística de Ângelos Silesius, né? Um místico lá da Silésia. Né? Mas o belo é aquilo que sem conceito agrada. Né? É o modo dele ser. Então, veja,
o belo é produto do gênio, né, que inventa as suas novas normas para si mesmo, ao exercício. Então, você tem diversas manifestações do belo como definições de acordo com essa tabela de categorias. Então, mexer na tabela era mexer na definição de Deus. E o Kant não queria fazer isso porque ele era luterano, irmão de um pastor luterano. Mas ele diz, eu quero ver como é que isso funciona no âmbito do belo. E o problema para o Kant não era propriamente definir o belo. Ele não estava preocupado propriamente em fazer uma estética. O problema dele, vejam, os 3 livros principais deles são a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. É mostrar que o belo é aquilo que sem conceito agrada. O âmbito do belo e o âmbito do sublime fogem ao controle conceitual. Tá? Então, me agrada porque me agrada, entendeu? Eu tenho uma reação diante de uma súbita aparição de algo belo, de eu ficar de queixo caído. Significa que eu fico sem palavras. Tá? Significa que eu estou diante do belo sem ter uma explicação para aquele belo. Então, mesmo assim, ele me agrada. Depois eu posso tentar explicar um pouco, mas é uma complementação que eu vou tentar apresentar. Tá? E eu não acho que a coisa é bela porque corresponde a um determinado conceito que eu tenho. Tá? Embora a arte seja assim ensinada. Se ensina nas escolas com as conceituações e depois as obras como exemplificação, mas não é assim que a arte funciona. Tá? Então, o belo escapa ao controle do conceito. E a experiência do sublime, desse Erhaben, né, desse transcendental, o melhor exemplo que ele repete é a noite estrelada, sem lua, né? Ou também uma grande geleira, ou um grande deserto, ou um mar. Né? Mas a noite estrelada, eu não consigo abarcar com conceitos aquilo que está lá na frente de mim. Tá? Se eu for querer abarcar com conceitos, eu não estou mais vivenciando a experiência do sublime, e sim fazendo estudos de astronomia, sabe? Ou se eu estou contemplando o mar como comandante de um barco, entendeu? Eu estou vendo aquilo a partir da razão prática, eu não estou na contemplação do sublime, isso. Tá? Mas, digamos assim, o que era importante para o Kant, daí o nome crítica da razão pura, ou crítica da razão prática, é a delimitação do âmbito possível à ideia, ao conceito, ao juízo, entendeu? As definições. Portanto, digamos assim, ver que a ciência ou a técnica podem muito, sim, e devem poder mais, sim, mas não podem tudo. Há outras dimensões que escapam a isso. Tá? Então, a ciência é o reino dos conceitos, tá? Mas ela também tem a limitação dos conceitos. E ela progride por força da imaginação criativa. A imaginação criativa é tão importante para o cientista quanto é para o artista. Tá? Porque o estabelecer hipóteses científicas ou estabelecer leis científicas se dá por saltos da imaginação. Tá? Não é simplesmente o exame das reações mais imediatas. Tá? Por exemplo, o Galileu faz a experiência de jogar 1 quilo de penas e 1 quilo de chumbo da Torre de Pisa. Isso é considerado assim o ícone da ciência moderna. O que chegou mais rápido? Obviamente, chegou o quilo de chumbo mais rápido que o quilo de penas. Né? Mas foi isso que ele formulou como lei científica? Não. Ele formulou que se a queda fosse no vácuo, portanto, sem contar com a resistência do ar,
1 quilo de chumbo e 1 quilo de penas cairiam na mesma velocidade. Ele podia fazer essa experiência na época? Não, não podia. Hoje é possível? Sim. Se vocês olharem no YouTube, vocês já veem que já foi feito esse tipo de experiência. Fizeram um cilindro e tal, ficaram durante horas a fio retirando todo o ar lá dentro e deixaram cair 1 quilo de chumbo e 1 quilo de penas, né? E filmaram, né? E caiu na mesma velocidade. Entendeu? Então, aí vem o outro ponto. O ar tem peso e pode ser medido. E o Torricelli tratou de medir isso. Mas veja, havia uma antiga concepção que Deus era pneuma, Deus era ar. Tá? Os egípcios acreditavam muito nisso também. Entendeu? Daí, por exemplo, a expressão último suspiro, que é quando a alma sairia do ser humano. Aí tem 28 gramas, coisa assim. Por isso que também, muitas vezes, as estátuas antigas, por exemplo, lá no Egito, elas estão com o nariz quebrado. Né? Por quê? Porque aí a estátua não poderia mais respirar e o Deus morreria. Seja ele egípcio ou seja ele grego ou romano. Né? Entendeu? Por isso que não é por acaso que o nariz esteja quebrado na esfinge de Gizé, por exemplo. Né? Então, o problema é que o conceito precisa ser desenvolvido, ele pode muito, mas haveria coisas da realidade que não seriam captáveis. Então, nem tudo seria também redutível ao quantitativo. Esse é o ponto. Porque o quantitativo é conceitual nesse sentido, é uma lógica formal. Tá? E a lógica formal do quantitativo tinha contradições. Entendeu? Por exemplo, Pascal diz de zero a infinito é uma distância. Então, infinito igual a 1, sabe? E isso é ilógico. Né? Ou, já dei antes exemplo, se eu tiver uma figura geométrica com uma infinidade de lados, eu terei uma esfera, né? Que no fundo não tem lado nenhum. Ou um gaiato pode dizer, não, tem 2 lados, tem o lado de dentro e o lado de fora. Né? Então, o conceito é finito, como também é finita a imagem. O problema é que a instância última não existe. Quer dizer, sabe, o problema é que em todos os entes finitos estão na infinitude dos espaços, sabe? Então, o fundamento, entre aspas, último das coisas seria o infinito. Isso é uma contradição que está lá no Aristóteles já, na Física, 4º livro. Ele diz, eu tenho uma ânfora, eu ponho líquido lá dentro, água ou vinho, tal. Né? Aí ele insiste muito, o líquido não é colocado numa ânfora vazia, ele é colocado numa ânfora que tem ar lá dentro. Então, o líquido expulsa o ar para ocupar o espaço do líquido. E assume a conformação da ânfora. E a ânfora, por sua vez, está em cima de uma mesa, que está dentro de um quarto, que está dentro de uma casa, que está dentro de uma cidade, que está dentro do país e assim por diante. Então, vejam, a natureza de um corpo é que ele esteja envolvido por outro corpo. E aí, como é que a gente ficaria com o último corpo? Não pode haver. Por quê? Porque teria de ter um penúltimo corpo que faria do último último. E que, por sua vez, só poderia ser definido como último tendo esse penúltimo, entendeu? Ele se tornaria, digamos assim, penúltimo em relação ao que ele não seria. Então, se gera uma contradição que não tem solução para a noção do espaço. Tá? Então, veja, encarar isso tudo como problema, algo a ser pensado, é o que mais se colocava aí para todos. Né? Então, vejam, a gente precisa descobrir melhor
o fundamento das coisas, a natureza das coisas, né? Por exemplo, na educação artística das escolas, se faz uma sucessão de escolas, né? Como se houvesse uma escola em cada época. Isso não é verdade, né? Por exemplo, a Semana de Arte Moderna em 1922, ano que vem, eles vão estar celebrando isso para cima e para baixo. Se vocês olharem a produção, por exemplo, literária de 1922 no Brasil, a grande maioria não era modernista, era romântica, era parnasiana, era simbolista, né? Mas não era modernista, né? Mas se inaugurou a era moderna, do modernismo no Brasil, e tem que se fazer de acordo com o modernismo. E aqui em Brasília está todo mundo fazendo casas de tipo modernista, né? Sem um senso crítico, sabe? Por exemplo, a esplanada dos ministérios, né? Aqueles prédios lá em forma de caixa de fósforo, né? Ou caixa de charutos de pé, eu acho um absurdo. Porque bate o sol de um lado e bate o sol do outro, cai chuva de um lado, cai chuva de outro, então tem que blindar tudo, e aí tem que fazer as extensões, que são os ar-condicionados de tudo quanto é lado, que estragam a ornamentação, a decoração do prédio, né? É tudo errado. Aqui perto da que eu moro, tem uma casa em que as paredes são absolutamente retas, não tem telhado, entendeu? E não tem aba, entendeu? Então, se cair uma chuva meio de lado, vai chover e esquecer a porta de vidro aberta, vai chover lá para dentro, entendeu? E isso vai acontecer seguramente, entendeu? Então, você ter telhado ou ter aba não é um mero luxo, sabe? Então, aqui em Brasília, as construções se dividem em dois tipos, né? As que têm telhado e as que não têm, né? E, bom, lá em São Paulo, eu fui síndico de um prédio lá, modernista, todo feito de vidro, né? Todo mundo enxergava para dentro dos apartamentos dos outros, né? Que foi um modelo que existiu na Bauhaus, lá também, para casa dos professores, até que o professor não aguentou mais, resolveu pintar todo um vidro lá para não ficarem olhando para dentro da sala dele, né? Mas, por exemplo, lá, nesse prédio de São Paulo, com a mudança de temperatura do frio para o quente, aquele concreto trabalhava a camada que se tinha de impermeabilizante por cima, rachava, e tinha infiltração de água o tempo todo, sabe? E durante anos se discutiu nas assembleias se ia botar um telhado ou não. No fim, os moradores decidiram botar o telhado lá em cima, sim, porque ele era necessário. Então, vejam, a questão de quem é que diz que tem que ter uma sucessão assim assada? A história da literatura ou da arte aqui no Brasil, por exemplo, é uma imitação grandemente do modelo de história francesa, né? Então, se teve romantismo lá, tem que ter no Brasil, daí teve parnasianismo lá, tem que ter aqui, tem naturalismo, tem que ter aqui também. Então, se faz um esquema e se constrói uma história segundo um modelo que veio de fora, mas que não reflete a história real do que aconteceu. E veja bem, é uma noção linear de tempo, sabe? Que não corresponde à natureza da obra de arte, né? Quando a gente lê, por exemplo, um soneto, que é o jeito mais simples que eu tenho aqui, né? Eu tenho a rima A, B, B, A. Primeiro verso com o quarto, segundo com o terceiro. Quando eu estou no final do primeiro verso, ele me remete pela rima ao quarto verso. E o quarto me remete de volta ao primeiro. O segundo remete ao terceiro. E as assonâncias que eu tenho ao longo do tempo, e a acentuação em quarta, sexta e décima sílaba, ou sexta e décima, em dois hemistíquicos, é algo que reitera uma mesma estrutura. E nessa repetição, um remete ao outro. De tal maneira que o que o poema
faz o tempo todo é romper com a linearidade da leitura. Ele começo remete ao fim, o começo de um verso remete ao começo de outro, o fim de um verso remete ao outro, e uma parte remete à outra, também pelas assonâncias. É a exploração das equivalências do eixo paradigmático sobre o eixo sintagmático, para dar uma definição clássica em torno disso. Né? Quer dizer, tem um determinado paradigma que forma semelhanças por significante ou significado, que se distribui ao longo da ocorrência daquela obra, que é o eixo sintagmático. Né? Você pode aplicar na arquitetura, pode aplicar nas construção de cidades também, etc. Né? Então, mas de qualquer maneira, o que importa aqui é que você tem uma constante ruptura do caráter linear na obra de arte. Tá? E, portanto, você querer uma historiografia da arte que seja só baseada numa linearidade externa não é compreender, não é fazer uma história de acordo com a natureza da obra de arte. Tá? A questão é que se eu leio, por exemplo, Homero, né, que é de 3.000 anos atrás, praticamente, né? Eu, quando estou lendo, aquilo é um presente para mim. Eu não estou lendo 3.000 anos atrás, eu estou lendo uma coisa que funciona para mim aqui e agora, e conta coisas que para mim agora são importantes também. Tá? Então, é uma espécie de presente que é feito de coisas que passaram e que vão vir e que estão chegando e estão desaparecendo o tempo todo. É um outro tipo de concepção de tempo. Tá? Então, a arte que fica, ela é uma arte que supera a linearidade. Né? É uma obra que permanece. Né? Brasília é uma cidade tombada. Quer dizer, como ela foi construída, ela precisa ser, por lei, mantida. Tá? Dizem que foi feito isso porque havia ameaças sérias das empreiteiras vilipendiar completamente o projeto original. Né? Eram capazes de fazer prédios no meio lá dos ministérios. Né? Ou eu já vi um projeto de construir ilhas dentro do Lago Paraná e construir hotéis de luxo lá dentro. É possível? É. Tem lugares que estão fazendo isso, então Dubai está sendo construído assim, lá perto. Né? Mas aqui não deixaram, porque até o próprio lago, nesse sentido, seria tombado. Né? Bom, então, vejam, a obra de arte é produto do gênio. Mas o gênio, dizem alguns que ele não copia. Na verdade, o gênio talvez copie mais diretamente, depois ele melhora. Mas, de certo modo, dentro da perspectiva do século XVIII, Kant, por exemplo, o gênio não segue modelos nem regras, ele inventa as próprias regras. Isso está no Gerard, também, Alexander Gerard, em inglês, né? Por volta de 1750. Né? Ele institui novas regras e é o modo da natureza dar regras para si mesmo. Né? E depois ele é imitado pela escola que segue a invenção genial. Tá? Mas sem essa criação genial, primeiro, não existe a escola. Tá? E a obra que apenas copia outras, ela não é, nesse sentido, genial. Tá? Vejam, essa noção, né, de que nós temos estruturas fundantes que constituem o nosso modo de pensar, tá? É muito importante e é difícil de perceber. Né? Por exemplo, eu já vi gente repetindo os conceitos básicos lá de Kant, na crítica da razão pura, sem ter noção de que a própria divisão que ele faz entre o nível sensorial
das percepções dos sentidos e o nível intelectivo corresponde à divisão do ser humano entre corpo e alma. Tá? E ele, na primeira edição da Crítica da Razão Pura, ele percebeu vários problemas lá. Por exemplo, qual é a minha identidade do eu? Né? O eu, cada um diz de si mesmo um eu. Mas ele vai dizer na Crítica da Razão Prática, eu mesmo tenho que formular as minhas regras de acordo com aquilo que eu penso que seja correto. Tá? Agora, então, o que ele chama então de imperativo categórico. Eu vou agir de acordo com uma determinada situação, né, em que eu avalio a situação e vou agir de um dado modo que eu posso até dizer que estou agindo de acordo com determinados princípios, com determinada lei, e eu espero que os outros, na mesma situação, vão agir e pensar do mesmo modo que eu. Ora, esse mesmo modo que eu, diz o Nietzsche, faz com que eu esteja interferindo na liberdade do outro em nome da minha própria liberdade. Mas tem um outro ensaio do Kant que é muito importante, que é um pequeno ensaio, Erziehung zur Mündigkeit, que chama, Educação para para o amadurecimento, para superar o infantilismo, digamos assim. Ele diz, olha, nós todos aprendemos na escola, na família, na igreja, né, determinadas regras. Tá? O problema é que nós temos que chegar num momento da vida em que a gente pensa se aquilo está certo ou não está. Tá? E aí, ou aceita ou não aceita, modifica ou não modifica essas leis, entendeu? Mas ninguém se torna senhor do seu próprio destino, do seu próprio pensar, se ele apenas seguir aquilo que lhe foi doutrinado antes. Tá? Então, ele tem que aprender a ter uma autonomia mental para poder dar regras para si mesmo. Tá? Autonomia, quer dizer, dar regras a si mesmo. Tá? E, então, ele chama isso de imperativo categórico, né? Que é uma regra que você mesmo se formula. E que depois disseram, bom, ela é fundamental para você ter democracia, por exemplo. Né? Quer dizer, as pessoas têm que saber o que é melhor para elas mesmas e não ficar seguindo a doutrinação de outros. Tá? A questão é que se eu sigo uma regra minha num certo momento, e eu me modifico depois, a regra que valeu antes para mim pode não valer depois. Né? Assim, por exemplo, as pessoas casam porque gostam uma da outra e acham que aquela pessoa vai ser um parceiro para o resto da vida. Um tempo depois, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, entendeu? Descobre que não é assim, não dá mais, entendeu? Por quê? Porque ou viram errado antes, ou a pessoa desenvolveu uma característica, ou o próprio sujeito se modificou. E essa questão do próprio eu se modificar, sabe? Pelo próprio processo de conhecimento, de experiência que ele vai tendo, de convivência que ele vai tendo, tá? Significa que o eu se altera. E é aí que surge o problema para dois lados. Tá? Um é o problema ético. Se a minha ética vai depender da idade em que eu estou, como é que eu posso ter uma ética absoluta? A rigor, eu só posso ser bom naquela época, eu pensava daquele jeito. Né? Mas o outro ponto é que cada um vai ter que dar as regras para si mesmo. E há um terceiro ponto por baixo disso, que é o eu vai se modificando, sabe? E se o eu é para ser a expressão da alma, a alma vai se modificando.
E uma coisa que se modifica não é eterna. Portanto, a minha alma não é eterna. Isso os pietistas leram na primeira edição da Crítica da Razão Pura, embora o Kant não tenha formulado isso desse jeito, vamos dizer, evidente, simplório, simples, que eu estou explicitando, mas dava para ler isso dentro da obra, no sentido de que, de repente, nós temos uma modificação que coloca tudo dentro do tempo, né? Além de um outro problema lógico, que é se o que a mesma origem deve gerar a mesma causa. E se todos temos a mesma origem, como é que nós somos tão diferentes entre nós? Tá? Como é que um eu é diferente do outro e por que cada um tem o direito de usar o nome eu para ele? Tá? Vimos nessas nossas línguas. Tá? Há línguas em que o eu que a mulher usa e o eu que o homem usa são diferentes. O id, por exemplo. Tá? Bom, e isso faz com que você tenha uma espécie de estrutura do pensamento. Há uma expressão que o Kant usa mais de uma vez, que é que um sistema filosófico, um sistema de pensamento é como uma grande casa, é uma grande construção, sabe? Então, ele tem uma determinada estrutura, né? Tem um modo de se distribuir, né? E, nesse sentido, é como se todo pensador fosse um arquiteto de um tipo de pensamento. Tá? É como se, né, ele construindo um sistema de pensamento, ele pudesse abrigar tudo naquele sistema. Tá? Agora, vejam, nem tudo o que se constrói, né, é algo que vai perdurar para sempre. Na verdade, tudo vai acabar sendo destruído, vai ser substituído. Né? Agora, para o pensamento do século XX, já na época do Nietzsche começou com isso, o importante é a gente conseguir discernir essas estruturas fundantes do pensamento. Quer dizer, quando se fala aqui em fundamento, é mesmo no sentido de ver os alicerces sobre os quais se constrói uma obra. Então, isso que a gente não enxerga, que está escondido por baixo do pano, que é o ser das coisas, o ser fundante das coisas, é que determina essa construção. Tá? Essa imagem do pensamento ser uma construção que tem um fundamento, um alicerce, que é, nesse sentido, metafísico, está além daquilo que é percebido fisicamente, ele fica enterrado debaixo da terra, digamos assim. Né? É fundamental também para a gente poder entender, por exemplo, o marxismo. O Marx diz o que funda uma sociedade é aquilo que permite que ela sobreviva. Quer dizer, é a produção de bens que permitam as pessoas comerem, beberem, ter lugar para morar, para dormir, etc. Né? Então, o fundante na sociedade é o modo de produção daquela sociedade. Pode ser escravagista, pode ser feudal, pode ser capitalista, pode ser socialista, etc. Tá? E, de acordo com essa estrutura, se constroem as paredes dessa construção da casa, né? Que é a organização social dela, onde é que as pessoas coabitam. E por cima de tudo isso, como supraestrutura, se tem a cultura. A cultura é o que permite que isso tudo se expresse e tudo se manifeste e ao mesmo tempo, se abrigue dentro disso. Tá? Essa noção se perdeu na tradução. O termo que o Marx usa é Bau.
Bau é construção, e traduzir isso como estrutura. Daí falar em infraestrutura, superestrutura, entendeu? Mas é unterbau e babau, entendeu? Quer dizer, a parte fundante, a parte de baixo. Mas isso é Marx, né? Que achava, que estava preocupado com a estrutura da economia da sociedade, como é que a sociedade sobrevive. Então, se ela tem uma estrutura que permite produzir muita coisa, tendencialmente a cultura dela vai ser grande e a sociedade vai ser abundante, entendeu? Enquanto que se a estrutura fundante for precária, entendeu? Ela não vai ter uma cultura muito forte, tal, entendeu? Então é uma espécie de grande unidade que se forma aí. Mas no sentido filosófico da preocupação metafísica, como proposto, por exemplo, pelo Heidegger, aí essa estrutura econômica e a decorrência dela em termos de política, de visão de mundo, etc., depende dessa relação fundante que se vê entre o ente e o ser das coisas. Tá? Dependendo como o homem define o ser das coisas, ele vai produzir uma estrutura de sociedade, de cultura diante disso. E ele acha que isso é um problema mais amplo do que simplesmente ser de esquerda ou direita, entendeu? Esquerda ou direita é uma questão de distribuição para os operários ou não distribuição para as pessoas do produto social bruto da sociedade, né? Mas, veja, se o ser último das coisas é definido em termos de um ente que seja o ser de tudo, que seria Deus, aí é lógico que você estrutura a sua vida social, as suas construções de cidades, etc., nesses termos. Tá? Mas se o ser é algo que se esconde, que está em tudo e não aparece em nada, né? Não há um ente que seja o ser, você tem que repensar isso tudo. Tá? Talvez, por exemplo, no futuro, a Catedral aqui de Brasília não seja mais vista como uma catedral, e sim como um espaço de contemplação dos espaços siderais, uma espécie de telescópio simbólico, né? Que é transparente, em que você, em vez de ter uma cúpula que fecha você dentro do espaço da igreja, você tem a abertura para fora. Né? Por exemplo, o templo grego ele era construído com colunas, tal. E lá dentro, na parte interna, um pedaço lá tinha a chamada cela, que era uma sala onde ficavam os sacerdotes e ficava a estátua do Deus. E as pessoas se reuniam lá do lado de fora, e no Platão aparece mais de uma vez as pessoas se encontrando naquela parte e batendo papo umas com as outras. Na Sicília, você tem templos gregos transformados em igrejas católicas. O que a Igreja Católica fez? Ela chegou e botou paredes de tijolo de uma coluna para outra, né? E destruiu a parte da cela. Então, abriu aquele espaço da cela e colocou o altar lá. Né? E colocou o espaço fechado, porque para os gregos, os deuses estavam ao redor. Vocês tinham uma estátua de Apolo dentro da cela, lá, por exemplo, né? Eles tinham o sol do lado de fora e o deus Apolo estava caminhando lá para eles, os lançando lá pelo céu, fazendo o serviço dele de carregar o sol em torno da Terra, né? Propiciando a vida. Né? Então, essa noção se modifica. Então, o espaço aberto, o campo grego é aberto. Né? E a Igreja Católica fechou, só vale aquilo que está dentro do nosso espaço. E a cúpula imita a cúpula celestial. Né? E ela é fechada, é só se salva aquilo que estiver aqui. Ou se você for ir para Chartres, então você vai ter uma rosácea que vai trazer a luz do sol para dentro da igreja, e Deus é luz, entendeu? E traz mais para dentro do espaço da igreja para aqueles que são os fiéis daquela igreja, que podemos chegar ao caminho da salvação. Né? E claro que isso era baseado num erro de tradução do Platão, entendeu? Mas o Ágaton, né? Quer dizer, eu tenho uma coisa para ver e um olho para ver, mas eu posso não ver, porque eu estou no escuro, por exemplo. Né? Então,
A luz é a condição de possibilidade de ver. E aí traduziram esse ágaton, que é condição de possibilidade, como sumo bem, né? E Deus como sumo bem. Né? E aí, Deus como luz. Né? Se você não entender esses problemas filosóficos, você não vai entender a construção de Chartres, por exemplo. Né? Agora, a questão é que, por exemplo, a nossa universidade, não estou falando aqui de Brasília, simplesmente, não, ela é toda estruturada segundo a razão prática. Então, é isso que se quer estudar, a técnica de fazer as coisas. Então, a arquitetura foi reduzida à tecnologia. Né? E é isso que os alunos querem para ter um diploma, para saber fazer construção conforme as encomendas que foram feitas. Né? Mas não se quer saber os fundamentos das coisas. Né? Então, nesse sentido, há o que se chama em filosofia de esquecimento do ser. Tá? Mas as coisas não fogem a isso. Quer dizer, elas estão a isso, com isso por subjacente. Por exemplo, eu morei em São Paulo durante 15 anos. Né? Eu tinha sido expulso da UNB, por exemplo. Né? Eu tinha de correr para cima e para baixo para sobreviver. Né? Eu não tinha tempo para pensar. Eu tinha de ver como é que eu fazia determinadas coisas que exigiam de mim, seja X número de páginas de tradução, seja trabalhar numa administração de cultura lá, entendeu? Para ver como é que eu sobreviveria. Né? Se às 11 da noite eu podia me recolher para tentar dormir um pouco, eu tentava ler um pouco, por exemplo, Hill, para não ter a sensação de ter perdido totalmente o meu dia. Né? Então, a questão é que as pessoas evitam o fundamento. Então, mesmo, vejam bem, nesse sentido, o Heidegger não diz isso porque ele é de origem católica, formação católica, deve muito à Igreja Católica, mas, nesse sentido, Deus, como um ente que representaria o ser, foi um jeito de esquecer o ser. Tá? Porque nenhum ente é o ser. Tá? Eu acho que Aristóteles está certo ainda no que ele disse. Tá? Nenhum ente pode ser o ser. Cada ente é o que ele é. E ele é o que ele não é porque ele não é o que o outro é. Tá? Isso é Hegel. Tá? Então, esse outro ente que se teria, né, faz com que o ser esteja presente nesse outro ente também, e no outro, e no outro, no outro também. Mas nenhum deles é o ser. Mas, veja, essa noção de ser, que é da ontologia, dessa metafísica primeira, né, que seria a parte mais importante do pensamento, que a gente não pensa mais, que não estuda mais, tá? Porque faz parte do esquecimento do ser, isso, né? Ela é o fundamento de tudo. E dependendo de como é que você se coloca diante desse fundamento, você vai viver de um jeito ou de outro. Por exemplo, eu já estou idoso, eu vou estar muito mais perto da morte do que qualquer um de vocês, em termos, vamos dizer, lógicos. Né? Eu tenho que aceitar o meu morrer, porque eu não aceitar não vai modificar o fato de que eu vou morrer. Né? Eu acreditar numa vida eterna ou não acreditar não vai mudar o fato de eu morrer, sabe? E não vai fazer nenhuma diferença. Para mim é o meu próprio consolo, coisa assim, entendeu? Né? Ou por eu achar que eu devo ser preservado, tal, entendeu? Então, vejam, nós temos que ver o que é relevante para nós. E nesse sentido, vejam, esse ser que se esconde em todas as coisas que há, tá? Faz com que, digamos assim, tudo se torne longínquo, porque tudo participa desse ser. Tá? E, de certo modo, o longínquo fica perto também. A noção de perto e distante se modifica. Tudo ao redor se torna estranho
E o pensar que brota desse estranhamento parece distante, ele parece pouco prático, mas só aos poucos se percebe como ele está entranhado em tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, a morada do pensar é um não lugar, sabe? É algo distante de tudo e de todos. E nesse sentido, eu estou contrapondo a noção de que você teria, numa escola de pensamento, um templo, que é o que você tem lá no Kant ainda, entendeu? Quer dizer, é uma construção. Ou, por exemplo, o Vitrúvio, quando ele faz o tratado de arquitetura dele, ele, no começo de cada um dos livros, ele abre a porta para o leitor e conta uma história sobre uma coisa, como quem recebe um convidado no átrio da residência dele. Tá? E depois ele vai levar lá para dentro e mostrar, ó, aqui hoje nós vamos discutir os tipos de tinta que nós temos, entendeu? Ou os tipos de coluna que os gregos usavam, o tipo de tempo que devem fazer, ou as leis da acústica que devem ser obedecidas, ou o tipo de água que tem que ser examinado, entendeu? Então, cada um dos 10 livros que ele construiu é uma construção, é uma edificação que ele faz, né? E que tem uma sistemática, né? E em geral, não se observa isso, mas eu publiquei um texto sobre Vitrúvio na revista Estética e Semiótica, vocês encontram lá no portal de periódicos da universidade, né? Mas vejam bem, uma universidade que é voltada totalmente para a razão prática, embora ela reproduza e multiplique o pensamento técnico aplicado, ela não quer rever os fundamentos, ela evita questionar o sistema que funda tudo aquilo. Ela não pensa uma alternativa além do horizonte desse homem moderno, prático, em que a razão prática domina tudo. Tá? Ele não tem espaço para o pensar pelo simples prazer do pensar ou da capacidade que o homem tem de pensar. Onde se coloca essa questão do pensar por exemplo, na música ou na poesia, né? Porque, e veja bem, eu não estou falando aqui em música em termos de música popular brasileira, não em que se tem uma canção de amor ou de um barquinho, de um céu azul, etc., entendeu? Que é a reprodução de coisas técnicas. Não, quer dizer, eu estou pensando em uma poesia ou uma música que repense esses fundamentos. Tá? Então, vejam, a questão é que, por exemplo, os projetos de pesquisa que a gente apresenta aqui da universidade, para entrar na pós-graduação, para ganhar uma verba de pesquisa, etc., é tudo delimitado por objetivos gerais, objetivos específicos, metodologia, cronograma, resultados esperados, etc., né? E isso é um pensar que não tem mais limites no seu pensar? Não. É um pensar delimitado. Entendeu? É só assim que se pensa. É só assim que se pode validar alguma coisa. Agora, vejam, quando eu tenho uma grande questão diante de mim, eu posso ter um prazo para terminar de resolver o problema? Pode-se não ter. Há problemas colocados na matemática avançada que há dezenas de anos estão aí pendentes no ar, e às vezes em quando tem alguém que acha uma solução para algum desses problemas. Tá? Agora, nos grandes centros de pesquisa, existe uma coisa que aqui no Brasil quase não tem, que é a ciência pura. Propostas de buscas que têm fundamento, as coisas que já se conhecem, mas não tem nenhuma previsão de aplicação prática nos próximos 10 anos. Tá? E se dedica muita verba para pesquisar essas coisas. Tá? Eu vi isso nos Estados Unidos, tá? Vi isso na Alemanha. Tá? Agora, em geral, o que acontece é que essa previsão, olha, nos próximos 10 anos não sabemos para que vai servir isso. Geralmente, esses 10 anos se reduzem a menos anos, entendeu? No fim, acaba se descobrindo
para que aquilo pode servir. Né? Mas a pesquisa não é feita em função de obter um resultado imediato. Tá? E, nesse sentido, o pensador é um solitário. Ele pensa apesar da universidade, não por causa dela. Na verdade, a universidade fomenta o pensamento aplicado, prático, né? Não a pergunta sobre os fundamentos, sabe? Agora, veja, os fundamentos estão no fundo de tudo aquilo que se tem. Né? E esse fundamento é que funda tudo. E, no fundo, afunda tudo, né? Porque pode-se gastar muito tempo com perguntas menores, porque não se tem noção desse fundamento. Tá? Então, vejam, a obra de arte sempre constituiu um problema do que significa esse fundamento. Ela é como se fosse uma espécie de portal para dar acesso a essas perguntas sobre os fundamentos. Sabe? E é um modo de pensar a realidade. Né? E é isso que quer se dizer com alerta, ideia, revelação da verdade, ou no século XVIII se usava muito a expressão francesa je ne sais pas quoi. Eu não sei o que diferencia uma grande obra, mas eu sei quando encontro isso. Tá? Então, a arte, como exercício da ideia de liberdade, deveria ajudar a formar pessoas mais autônomas, capazes de governar. Ou ao menos, capazes de ajudar a encontrar melhores governantes. Né? Mas ela tem servido para manipular as pessoas, repassar fake news como se fossem verdades absolutas e estetizar o não estetizado. Tá? Então, nós estamos diante de um problema bem grave, né? E gostaria que vocês talvez pensassem um pouco sobre isso, né? Bom, nós terminamos aqui a aula. Tem alguma pergunta? Alguma observação? Bom, eu vou tentar ver o que eu consegui salvar dessa aula de hoje, entendeu? E daí eu vou ver se eu consigo repassar para vocês, tá bom? Tá? Desculpe o transtorno que houve aí, mas de repente o meu computador se desligou, não quis reiniciar, e depois ele não reiniciou o Zoom. Quem está vendo como é que eu vou resolver? Isso eu vou ver depois, tá? Obrigado, gente. Professor, Sim. na aula que vem vai ser pelo Zoom ou pelo Teams? Eu vou tentar ver se o Zoom funciona, tá? Tá Se bom. não der, aí nós vamos para o Teams, tá bom? Tá. Aí a prova começa às 10 horas, né? Começa às 10 horas, tá? Ok. Vai ter Tá. aula antes, professor? Tá, tchau. Obrigado, hein? Tchau, professora. Obrigada, Obrigada pela professora. aula. Tchau, Até semana que obrigado vem. a vocês. Professor, vai ter aula antes da prova? Vai, Ok, a partir das 8h30, tá bom? obrigado. Tá, de nada. E, por favor, na prova, vocês me mandem para o meu e-mail institucional, tá bom? Tá? Porque alguns fizeram confusão na última aula.